Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria ter a sua companhia. Hoje estamos estudando o capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Este capítulo é muito especial, iremos dividir ele em 4 blocos. Será uma devocional mais curta, mas eu peço muito a sua atenção para que a gente entenda tudo aquilo que Paulo tem construído desde o capítulo 9. Ele está falando como este evangelho chega até os gentios. Ele vai mencionando desde o capítulo 9 que os profetas, a lei, tudo isso vai direcionando o povo israelita como uma nação santa, separada por Deus, mas em determinado momento da história, este povo rejeita o Senhor e este evangelho alcança então a todos os outros que se fazem herdeiros de Abraão por meio da fé, no caso, os gentios. Ele começa então este capítulo mencionando que nem todo israelita está distante da graça, ou nem todo israelita está sem alcance desta redenção. Pelo contrário, ele faz menção que ele mesmo, o apóstolo Paulo, é um israelita, ele é descendente de Benjamim e ele faz parte da promessa. Eu quero então te convidar a ler este primeiro verso comigo para entendermos este primeiro bloco que vai nos falar sobre os remanescentes de Israel. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje também há um remanescente, escolhido pela graça, e se é pela graça já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. O apóstolo Paulo está fazendo menção aqui ao profeta Elias e todo o drama que ele vivenciou acreditando ser o único profeta remanescente de Israel, em virtude de que Jezabel, esposa de Acabe, estava matando todos os profetas. Quando ele vai para dentro da caverna, entristecido, achando que todo o seu esforço tinha sido em vão e que não havia mais ninguém, que ele estava cansado de lutar sozinho, Deus responde para ele que havia 7.000 homens que não haviam se prostrado diante de Baal. Ele tinha uma sensação de que estava sozinho, mas na verdade existiam muitos outros que estavam ali fiéis ao Senhor e também padecendo sobre aquele regime tão cruel. Paulo faz alusão a Elias para dizer que neste tempo ao qual ele está escrevendo esta carta, ainda existia remanescentes dos israelitas, aqueles que eram da promessa de Abraão. Deus havia poupado eles, e não pelas obras da lei, não por obedecerem fielmente. O apóstolo Paulo era fariseu e não foi pelo fato de ser fariseu, zeloso da lei, que ele alcançou a redenção. Ele está dizendo que ele é um remanescente de Israel pela graça. Todos os israelitas que entenderam o movimento da graça do Senhor alcançaram redenção. O primeiro movimento, então, deste capítulo vai nos falar sobre esses remanescentes de Israel. No segundo bloco agora, nós vamos ver como o povo gentílico foram enxertados na promessa do Senhor. Ele vai nos falar sobre um tipo de oliveira brava e um tipo de oliveira natural, onde acontecem algumas podas e Deus vai lá e enxerta estas podas de oliveiras bravas em oliveira natural para que elas possam florescer ali. E ele vai fazer menção de que aquele que faz parte desde a sua origem desta vegetação não deveria acreditar que ele é o sustentador, que ele é a raiz que traz a seiva. Pelo contrário, ele deveria entender que o que nutre esta árvore é o Senhor e ele pode enxertar quem ele quiser. O crescimento é dado pelo Senhor e é dessa forma, então, que gentios passam a fazer parte deste cenário de Israel. Tanto gentios como judeus são enxertados numa mesma oliveira para que alcancem a redenção. Mas se esses não prestarem atenção, eles serão, então, rejeitados, desprezados. Verso 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava,
foi enxertada dentre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Olha o que Paulo está exemplificando aqui. Ele vai nos falar então que esta oliveira cultivada teve podas, foi cortada, pessoas, ele está falando de ramos simbolizando pessoas, foram cortadas por conta da incredulidade. E outras pessoas, no caso aqui os gentios, que são chamados de oliveira bravas, foram enxertados nesta oliveira. E a partir do momento em que foram enxertados, eles não deveriam se voltar contra os ramos que foram cortados ou contra os outros ramos que ali estavam, pois eles não sustentavam a sua própria existência, mas as raízes sustentavam aquela oliveira. Eles estavam ali então por pura misericórdia de Deus. Deus cortou os incrédulos e trouxe aqueles que pela fé alcançaram redenção. Mas Paulo é taxativo, dizendo que uma vez que você se volte contra este ambiente da fé, você também será cortado, pois Deus cortou aqueles que eram da oliveira natural, como não cortará aqueles que foram enxertados depois? Ele faz menção então de duas palavras importantes: a bondade e a severidade de Deus. Nos nossos dias é muito comum um discurso doce que vai nos falar sobre o amor de Deus de uma maneira onde ele aceita todas as coisas, de uma bondade de Deus que não liga para nenhuma iniquidade humana, mas isso não é verdade. O mesmo Deus que é bondade também é severidade. Ele tem rigor, ele estabelece a sua justiça, isso precisa ficar claro no nosso coração. Vamos então para o terceiro movimento desta carta. Verso 25. Irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Paulo, então, faz questão de mencionar que os israelitas ainda fazem parte, sim, de uma promessa do Senhor, a qual o Senhor deseja cumprir para com este povo. Haverá um momento onde os olhos desta nação poderá se voltar mais uma vez ao seu Criador por meio da fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo que esta nação não está mais condenada, mas hoje existe um grande povo de Deus. Existe aquilo que chamamos da Israel de Deus, não mais uma Israel nação, um país, um povo, mas agora uma nação celestial, uma nação de eleitos, uma nação de pessoas que são ligadas por meio não do sangue, não da etnia, mas da espiritualidade. Hoje, por meio da fé, nós fazemos parte de uma grande irmandade. Mas os israelitas remanescentes, estes, haverão de ter mais oportunidades de se entregarem a Deus, e isso tem acontecido ao longo de toda a história, e é isto que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por fim, ele conclui o capítulo 11 com uma poesia extremamente bela que eu faço questão de ler aqui. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo conclui com essa poesia que exalta a grandiosidade, a soberania, o Deus que pode todas as coisas, e coloca então de uma maneira muito clara que existe uma profundeza de riqueza, de conhecimento que são inescrutáveis. Eu e você não conseguimos sondar, não conseguimos discernir, não conseguimos nos aprofundar como deveria. A este Deus
todas as coisas pertencem. A ele seja a glória para todo sempre, pois foi por meio dele, para ele e por ele que foram criadas todas as coisas. E eu e você precisamos fazer o que diante de tudo isso? Simplesmente nos sujeitarmos à sua vontade. A minha oração no dia de hoje é que eu e você possamos entender realmente qual é o nosso lugar. Nós somos servos do Deus Criador. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar. É uma alegria ter você aqui no nosso canal. Lembrando que todos os dias estamos juntos aqui fazendo a nossa devocional.